Sabe aquele projeto que tinha tudo pra dar errado e no final dá certo? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre Uma Linda Mulher, a comédia romântica de 1990 que colocou a Julia Roberts no mapa e que até hoje é a maior bilheteria do gênero. Uma Linda Mulher faturou mais de 463 milhões de dólares e tá na frente de produções como Sex and the City e Do Que as Mulheres Gostam, que ocupam aí o segundo e o terceiro lugar respectivamente. Ah, e Uma Linda Mulher é a maior bilheteria de comédias R-rated da Disney até hoje. Até chegar no resultado que a gente pôde conferir em tela, Uma Linda Mulher passou por um extreme makeover, deixando de trás cenas de sexo, abuso de droga e até protagonista humilhada. É isso mesmo que você ouviu, até o número original era outro, chamava 3 mil, em referência ao valor cobrado pelo cachê da Vivian. Isso e mais um monte de curiosidade é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes da gente começar a cavucar Uma Linda Mulher, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e comenta. Você já viu Uma Linda Mulher? Você gosta da Julia Roberts? O que você acha de comédia romântica? Você conhecia todas as curiosidades que estão por aqui? Comenta tudo aí que a gente vai bater um papo, beleza? Bom, 3 mil foi escrito pelo J.F. Lawson lá na década de 80 e basicamente contava um pouco sobre o cenário de prostituição em Los Angeles no final da década de 80 e começo da década de 90. No plano original, a Vivian seria viciada em drogas e parte do acordo dela com o Edward seria de não usar nada durante a semana em que ela tivesse a serviço dele. Ela só teria embarcado também nessa jornada para realizar um sonho dela e da Kitty, que era viajar para Disney. O final também seria bastante diferente, viu? And the ending was really heavy. Threw her out of the car, threw the money on top of her, as memory serves, and just sort of drove away, leaving her in some dirty alley. Se você quiser ler o roteiro de 3 mil na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição e lá você também vai encontrar todos os links que eu usei para construir esse vídeo, beleza? Bom, 3 mil começou aí nas mãos de um estúdio pequeno, a Vernon Pictures, que faliu pouco antes de começar a produção do filme. O roteiro circulou por algumas mãos até que chegou no colo da Touchstone Pictures, que era uma subsidiária da Disney focada em produções para jovens adultos. Yeah, well, Mom, it's a Disney movie. A Touchstone era relativamente nova, ela tinha sido fundada em 1984 e o filme de estreia dela tinha sido Splash, Uma Sereia em Minha Vida. A primeira comédia, R-rated, do estúdio só veio 2 anos depois. E lembra que a gente tá falando de 1989, hein? Ao chegar na Casa Nova, 3 mil passaria por uma transformação completa. Afinal, mesmo sendo um público diferente, a gente ainda tá falando de Disney. O primeiro passo dessa transformação foi trazer o Gary Marshall, que é o diretor que foi responsável por Amigas para Sempre, que tava super bombado ali na época. Quando ele chegou, ele não curtiu muito a ideia da Julia Roberts no papel. A preferida dele era a Molly Ringwald, que vinha aí de Gatinhas e Gatões, Clube dos 5 e A Garota de Rosa Choque. Quando ela leu a versão trevosa do filme, ela não se sentiu muito confortável em dar a vida a uma prostituta e acabou recusando o papel. Depois dela, a gente ainda teve a Jennifer Connelly e a Winona Ryder, que foram recusadas pelo mesmo motivo. Elas tinham 19 anos na época, mas uma aparência muito mais nova. As próximas da fila foram Sarah Jessica Parker e Daryl Hannah. Nesse caso, foram elas que recusaram o papel por conta da tratativa que ele dava para as mulheres. A Judy Foster, que tinha acabado de ganhar o primeiro Oscar dela por Acusados, demonstrou certo interesse no papel, mas não levou. Outra que também deu as caras pelo set de 3 mil e fez a audição por papel de Vivian foi a Patricia Arquette, que anos depois, entrevistando a Julia Roberts, as duas bateram um papo sobre os bastidores e a Patricia Arquette ainda disse que gostaria muito de ver a Julia Roberts no papel da Vivian original. Many years ago, one of my early auditions was for a movie called 3000. Oh, yeah. Okay, so most people don't know, but 3000 was what the original Pretty Woman script was. Yes. But I also always had a fantasy of recasting you in 3000, the original script, and you could even do it now. I couldn't do it then, I couldn't do it now. A Diane Lane chegou até a fazer teste de figurino, mas na última hora acabou dando conflito de agenda e ela teve que sair do projeto. No caso dela, alguns anos depois, ela veio aí a fazer par romântico com o Richard Gere em Infidelidade, que é maravilhoso, e no Noites de Tormenta. Com o roteiro no formato que a gente viu na tela, a atriz favorita pro papel de Vivian era a Meg Ryan, porque ela tava meio bombada por conta de Harry e Sally. Só que o Gary Marshall decidiu dar uma segunda chance pra Julia Roberts, porque ele viu que nesse formato ela caberia muito bem
fora que a química dela com o Richard Gere era muito boa. A definição da Julia Roberts como Vivian fez com que eles fizessem uma pequena modificação na origem da personagem. Isso foi feito para justificar o sotaque sulista que a Julia Roberts tinha. Ela nasceu na Georgia, só para saber. E para evitar qualquer deslize, ele colocou uma frase no roteiro onde a Vivian diz que ela é da Georgia. Milledgeville, Georgia. Agora falando sobre o papel do Edward, esse também deu uma bela rodada, viu? O Richard Gere recusou várias vezes o papel e deu um certo trabalho aí por Gary Marshall. So the story goes that when you first read the script, you said no thank you. A few times, yeah. It wasn't a part. And yeah, we loved each other immediately. So it was a nice thing. But to be honest, I didn't know if I was doing this movie yet. She's across from my desk, we're getting to know each other, we're flirty, nice, it's all this is going. And he calls up and it's kind of like, how's it going? And I'm going, yeah. And she's across the desk and she takes a piece of paper and she's writing something on it, Post-it. You remember more than I did. And she turns it around and she pushes it to me and said, please say yes. I remember that. It was so sweet, and I just said yes. Pro Richard, o papel do Edward não tinha nenhum desafio. Para ele, tanto fazia o ator que interpretasse, podia até ser uma cabra, segundo ele. Mas, desconsiderando as cabras, alguns atores que passaram aí pelo papel de Edward foram o Burt Reynolds, que em 2012, durante uma entrevista, ele mencionou que se ele soubesse que ele ia ter que fazer uma cena de amor com a Julia Roberts, ele teria aceitado. O Albert Brooks e o Sylvester Stallone recusaram o papel de Edward. E até o Sean Connery foi cotado. Aliás, ele era o favorito junto com a Meg Ryan. Você já pensou uma linda mulher com Meg Ryan e Sean Connery? Outra possibilidade de Edward também que rolou por aí foi o Al Pacino, que alguns anos depois deu um depoimento que eu acho bem grosseiro, bem arrogante. Are you serious? Well, if I'd have done it, Julia Roberts wouldn't have had a career. You think? I just can't see you and Julia Roberts walking down Rodeo Drive. And I remember, I just didn't feel that I was suited for the role. I thought Richard was. Outro que também passou pelos sets do filme foi o John Travolta, que acabou recusando o papel também, e aí criou um histórico já do segundo filme que ele recusa e que vira sucesso nas mãos do Richard Gere. Em 1980 ele recusou o protagonista de Um Gigolô Americano, que acabou virando hit nas mãos do Richard Gere. O Richard Gere também tem um histórico de recusar papel que vira sucesso. No caso dele, ele recusou o papel principal de Wall Street, que acabou indo para as mãos do Michael Douglas, que levou um Oscar pelo filme. E pra gente fechar o assunto de elenco, outro ator que fez o teste pro Edward foi o Christopher Reeve, o nosso eterno Superman. No caso dele, por conta da agenda da Julia Roberts, ela não conseguiu estar na leitura, e aí o diretor leu junto com ele. Só que o diretor leu tão mal, dizem pelos bastidores, que ele ficou furioso e decidiu não continuar com o papel. Esse super-homem é super temperamental, né? Sobre o processo de reescrita do filme, quando ele caiu nas mãos do Jeffrey Katzenberg, o então executivo da Disney, ele pediu que o conteúdo fosse reescrito num formato de contos de fada moderno. E aí com isso a gente viu aquele drama dark, trevoso, se transformar numa espécie de Pigmalião moderno, que também serve de inspiração para outras produções como My Fair Lady, lá dos anos 60, e o Ela é Demais. No caso do nome 3000, a Disney optou por mudar porque 3000 dava uma conotação de ficção científica e não era bem isso que eles queriam. E o nome Pretty Woman só entrou depois que eles definiram a trilha sonora do Roy Orbison. Aliás, guarda o tema trilha sonora porque a gente já vai voltar nele. Dentro da Disney, a escrita do 3000 se manteve sob a responsabilidade do J.F. Lawson. E era a primeira vez que ele se aventurava aí no universo de comédias românticas. O filme de estreia dele tinha sido Cannibal Women in the Jungle of Avocado Death, de 1989. Mais adiante ele veio a escrever A Força em Alerta, Reação em Cadeia e A Bomba de Dead or Alive. Apesar da diferença gritante da proposta original para a versão que a gente viu nas telas, ele ainda deixou várias referências do material original no material final. Uma parte da personalidade da Vivian foi incorporada na kit e várias coisas que estavam no roteiro original foram gravadas e entraram como extra de DVD. Você consegue ver muita coisa na edição comemorativa de 15 anos. Nessa versão a gente tinha uma Vivian muito mais interessada na ação do que efetivamente na conversa. Dentro do filme a gente tem a Vivian sendo confrontada por traficantes e salva pelo Edward e pelo Daryl. E a cena do banheiro, onde o Edward entra e ela tá passando o fio dental, no roteiro original ele entraria e pegaria ela usando drogas. Aqui tem até um discurso anti-drogas. What do you have in your hand? What are you hiding? Nothing. All right, look, I do not want any drugs here.
I don't want any of this. Get your things and your money and please leave. I don't do drugs, all right? I stopped doing drugs when I was 14. What is this? O roteiro, aliás, tem vários easter eggs e várias brincadeiras que é muito legal, que dá pra gente conversar um pouco mais em camadas, sabe? No começo, por exemplo, quando a gente tá vendo a fachada do hotel onde a Vivian tá hospedada, o T-E-L da palavra hotel tá apagado e aquele H-O é uma gíria pra prostituta. Bom, essa não é exatamente a referência mais profunda que esse filme tem, mas como a gente tá cavucando a história aqui, eu achei legal compartilhar também. E lembra da ópera que eles vão assistir? Ela tá toda bonitona, vestida de vermelho? Pois aqui a gente tem uma referência bem legal, viu? A ópera que eles vão assistir é a La Traviata, que conta a história de uma prostituta que se apaixona por um homem muito rico. Coincidência? Inicialmente as cenas da ópera seriam gravadas em São Francisco, mas por conta de um terremoto eles precisaram fazer algumas adaptações. A locação que você vê no filme é o Museu de História da Universidade do Sul da Califórnia. A La Traviata também é a música do final do filme, quando ele vai até a escada de incêndio propor que ela fique com ele, lembra? Só que aqui o que muda são os arranjos, ele é diferente da peça original. Durante o filme, além de I Love Lucy, a Vivian também assiste Charada, de 1963. A semelhança do filme que ela assiste com o filme da vida real é o valor de $250 mil. No filme que ela tá assistindo, esse é o valor de uma fortuna que tá perdida. No filme que a Vivian tá, esse é o valor daquele colar que ela usa durante a cena da ópera. Aliás, tinha até segurança armado para acompanhar todas as gravações do colar. Outra referência aqui para quem quiser ir atrás é o Soneto 29 do William Shakespeare. Esse é o texto que ele lê quando a Vivian tá deitada no colo dele lá na cena do parque. Com um orçamento de 14 milhões, o que era um valor super alto para a época e para o tipo de produção, eles usaram e abusaram das cenas. E a Julia Roberts chega até a comentar numa entrevista a quantidade de material que eles gravaram. Sometimes we do a given scene 4 different ways. We do it with a lot of dialogue, then we do it with maybe half the dialogue, and then we do it kind of funnier, and then we do it a little bit more dramatic. And so essentially we could have had one of 4 or 5 movies. A maior parte de Uma Linda Mulher foi gravada em Los Angeles, mais especificamente em Beverly Hills. Dentro da cidade, algumas locações foram adaptadas. O lobby do Beverly Wilshire Hotel, na verdade, é o Ambassador Hotel, que nem existe mais hoje em dia. Aliás, o Wilshire Hotel tem um pacote Pretty Woman que custa só $300 mil. Ele dá direito a um roteiro muito parecido com o que rolou no filme, e se você tiver uma graninha sobrando, fica aí a dica. Ah, lembrando que o Richard Gere não tá incluso no pacote. E lembra da rua onde a Vivian faz compra e é esnobada pela vendedora? Aquela rua é a Rodeo Drive. As gravações lá só aconteciam aos domingos, por conta das leis envolvendo gravação naquela rua. A loja onde acontece a cena da esnobada fica na Santa Monica Boulevard, mais especificamente no 9501. Na época, a loja era a Bomish Boutique, não era uma locação, eles usaram uma loja de verdade. E hoje em dia, a loja que tá lá é a Madgley Mishka, caso você queira dar uma pesquisada. Apesar desse requinte todo, 2 marcas não quiseram ter seu nome associado aí à produção. As marcas foram a Porsche e a Ferrari. Eles ficaram com medo de ser associados a pessoas que pegam prostitutas na rua. Quem se deu bem foi a Lotus, que viu uma oportunidade de ouro. Pra vocês terem uma ideia, o carro que o Edward usa no começo do filme é um Spirit SE. E só de ter aparecido no filme, ele triplicou as vendas nos anos 90 e 91. Super oportunidade, hein? Falando agora sobre a trilha sonora, que tem músicas bastante marcantes, It Must Have Been Love quase não entrou. O Pergessel estava em Los Angeles para planejar a próxima turnê do Roxette, a Look Sharp, quando ele recebeu a proposta para escrever uma música para um filme chamado 3000. Por conta de tempo ele acabou recusando, mas ele ofereceu uma música que tinha acabado de ser lançada lá na Suécia. Era uma música natalina chamada It Must Have Been Love, entre parênteses Christmas for the Broken Hearted. Ele fez só uma pequena mudança na letra, trocando Hard Christmas Day por Hard Winter's Day e voilá! O Gary Marshall gostou tanto da música que ele reeditou uma parte do filme para que pudesse encaixar ela numa cena onde não tivesse diálogo. Agora, dando uma passada pelas curiosidades, Uma Linda Mulher teve várias pegadinhas muito legais. O clima nos bastidores era muito bom. A gente tem a pegadinha clássica, que é a cena da banheira em que ela tá tomando banho com fones de ouvido dentro da banheira cheia de espuma. Quando ela levanta, em uma das cenas que eles gravaram, todo mundo saiu do set para deixar ela meio perdida. Vivian? Vivian, does that mean yes? Where did you go? Everybody left you! Essa cena, inclusive, tem uma curiosidade bem maluca. Para fazer aquela espuma super grossa, eles usaram detergente, mas eles usaram
muito detergente ao ponto de desbotar a tinta do cabelo dela. Eles precisaram retocar durante a madrugada para garantir que a cor de cabelo continuasse a mesma nas cenas que eles iam gravar seguintes. Uma coisa que muita gente gosta na Julia Roberts é o sorriso e a risada dela, né? Só que numa Linda Mulher tinha um problema. Todas as risadas que ela dava estavam saindo muito artificiais. E aí a gente tem dois momentos em especial que foram totalmente de improviso. Na cena em que o Edward mostra o colar pra Vivian e fecha a caixa na mão dela e ela dá aquele riso engraçadão e super gostoso. Aquela cena foi improvisada pelo Richard Gere. Ele fechou sem avisar e ela riu autenticamente. O pessoal gostou tanto do resultado que acabou mantendo pro filme. Outra cena em que a risada precisou ser improvisada foi quando a Julia Roberts estava assistindo I Love Lucy. O diretor não estava conseguindo extrair a melhor risada dela e ele decidiu tomar uma medida drástica. Com um novo posicionamento de câmera, ele foi atrás dela e fez cosquinha no pé dela para que ela risse. E aí o resultado é esse que você viu nas telas. E falando em reação autêntica, a gente tem outra muito boa. A Julia Roberts na época do filme tinha 21 anos e ainda não tinha habilitação para dirigir. Só que nas cenas em que a Vivian dirige, é realmente a Julia Roberts dirigindo. E ela pisava no acelerador e dava bastante trabalho pra galera durante as gravações. Aquela satisfação dela em estar dirigindo também era autêntica. O Richard Gere também teve seus momentos aí de empolgação no filme, só que no caso dele custou aí um dente quebrado. Na cena em que o amigo dele tá dando em cima da Vivian e ele tira o cara do apartamento, a gente consegue ver o Richard Gere passando a língua nos dentes. O que aconteceu é que ele fez tanta força que ele quebrou a coroa do dente. O relato disso você consegue ver nos extras do DVD quando o diretor comenta. Na cena do restaurante, quando ela tá lá comendo o escargot e acontece dela jogar a comida pro ar, o garçom faz um comentário. It happens all the time. O Gary Marshall, anos depois, acabou repetindo o mesmo ator e a mesma fala no Diário de uma Princesa, que é outro filme dirigido por ele. Algumas pessoas talvez não façam uma associação muito rápida, mas o amigo do Edward é um ator de Seinfeld. E se você não conhece, o nome dele é Jason Alexander e ele estava em 3 produções no ano de 1990. As outras 2 foram Alucinações do Passado e Loucos de Paixão. Foi em 1990 que o personagem dele na série acabou se tornando fixo e a carreira dele deu uma deslanchada. Que cenas de sexo são embaraçosas, a gente já sabe, né? Mas só que a Julia Roberts ficava muito tensa durante essas cenas, ao ponto das veias da cabeça dela começarem a saltar na cena em que ela tinha que fazer sexo com o Richard Gere e eles tiveram que parar as gravações para fazer massagem e esconder a veia. Ela ficou tão nervosa que ela chegou a ter urticária e teve que tratar a pele com calamina para poder gravar as cenas. Olha que tenso. E sabe aquele casaco vermelho que a Vivian usa no começo do filme? Então, ele quase ficou de fora. Os caras só perceberam que estava faltando um casaco na hora de gravar. E aí tinha uma pessoa passando e eles compraram esse casaco vermelho por $30. Foi muita sorte. Agora uma curiosidade que nem os olhos mais atentos podiam perceber. Tá no pôster do filme. Uma das coisas que eu vou trazer pra você, talvez você até tenha reparado, mas a segunda com certeza não. A primeira é que o cabelo do Richard Gere tá completamente preto no pôster e no filme é grisalho. A outra curiosidade é que o corpo da Julia Roberts não é dela. O que a gente tem é a cabeça da atriz sobreposta ao corpo da Shelley Michelle. O motivo? Não faço ideia, mas é o que a gente tem lá naquela arte do pôster. E pra fechar, o elenco se deu tão bem que toda vez que eles se reúnem pra relembrar a época das gravações, o clima é muito bom. A parceria funcionou tão bem que os 3, a Julia Roberts, o Richard Gere e o Gary Marshall, se comprometeram a nunca fazer uma sequência sem que os 3 estivessem ligados ao filme. Como o Gary Marshall morreu há alguns anos, provavelmente esse filme não deve sair nunca mais. Apesar disso, Uma Linda Mulher ganhou uma versão em 2018 pra Broadway, que fez certo sucesso, mas também não foi muito bem recebido pela crítica. Só que diferente do passado, quando as pessoas eram mais conservadoras, aqui a crítica é dele ser meio cafona mesmo. No final das contas, o Gary Marshall merece aí o nosso respeito pelo feito que ele conseguiu. Ele transformou a história de uma prostituta de rua num conto de fada, usando um ator que tinha interpretado um gigolô alguns anos antes, bem no meio da época da pandemia da AIDS, sem contar toda a tensão do conservadorismo aí da era Reagan-Bush. O resultado de Uma Linda Mulher segue
segue influenciando até hoje filmes onde a gente tem milionários se rendendo a mulheres super complexas em relações que vão muito além do físico. E é assim que a gente encerra o nosso vídeo de Uma Linda Mulher. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí e fica ligado que logo mais tem vídeo, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!